doutora. Você pode já ir falando. Oi, pessoal. Vamos chegando. Estamos só esperando finalizar aqui. Vamos fixar os comentários. Vamos fixar aqui o título da live e a gente já vai aceitar, visualizar aqui o Dr. José Vicente Martins, meu grande amigo. Que eu acho que... José Vicente, vamos chegando todo mundo, pessoal. Então, pessoal, eu sou Solange Canavarro. Olá, meu amigo José Vicente. Querida. Prazer. Prazer enorme. Só assim que a gente pode se ver, não é verdade? Infelizmente, né? Mas vai passar. Vai passar. Mas pelo menos a gente pode se ver, né? Exato, exato. Então, eu queria começar aqui essa live agradecendo a presença do professor José Vicente. Me apresentando, antes de mais nada, meu nome é Solange Canavarro, eu sou fisioterapeuta, sou conselheira do CREFITO 2 e me incumbiram dessa honra inenarrável, incrível, fantástica, genial, de falar com o nosso querido showman da fisioterapia neurofuncional, o Dr. José Vicente Martins. Muito obrigada, Dr. José Vicente. O senhor tá meio borrado, doutor. Tá com um sinal ruim? Não. Não? Melhorou? Melhorou? Para mim tá parecendo um pouquinho borrado. Vamos perguntar pro pessoal aqui, porque eu tô te vendo bem. Gente, vocês estão vendo bem a mim e o Vicente, por favor? Alguém pode falar? Entrou? Eu tô te vendo bem. Tá, alguém pode me dar um feedback se tá ouvindo bem o Vicente? Tá borrado, né? Tá embaçado. Talvez fosse bom você entrar e sair. Sair e entrar, na verdade. Espera aí. Deixa eu ver se eu vou pro 4. Tá, eu vou sair de novo e vou entrar novamente. Tá? Tá. Então, é bom que aproveita o pessoal vai chegando para a gente falar um pouquinho de neuro hoje, né? A neuro é realmente um dos pilares da fisioterapia. Na verdade, a fisioterapia não existiria se não existisse a fisioterapia neurofuncional, não é verdade? E a gente vê que o Dr. José Vicente, ele é uma das pessoas, talvez, da nossa geração, uma das pessoas que mais divulgou e difundiu a fisioterapia neurofuncional. Agora tá legal a sua imagem, doutor. Melhorou? Melhorou. Eu fui pro 4G. Ah, maravilha. Doutor José Vicente, muito obrigada por o senhor ter tirado seu tempo. Sei que você é ocupado. Não vou ficar te chamando de senhor, não, porque eu não aguento isso, não. Vamos começar logo essa live direito. Nós somos amigos há muitos anos, né? E somos, além de amigos, somos fisio-neuroamigos, partilhamos alguns sonhos juntos, né? Exatamente. E eu queria, então, agradecer a sua presença e pedir que você se apresentasse, embora o seu nome dispense apresentações. Que isso. Bom, primeiro eu quero agradecer ao convite, ao CREFITO 2. É uma honra estar aqui falando pelo o nosso conselho. É uma honra estar falando com você, Solange, a professora Solange Canavarro, que é a dama da fisioterapia neurológica no nosso país. Eu sempre digo isso. Nós somos amigos há mais de 20 anos. Nós começamos juntos a ideia da Abrafim, né, numa mesa de bar. Eu, professora Solange, doutora Cristina Curti, doutora André Santos. A gente nem vai em mesa de bar, doutor Vicente. Que história é essa? Me caluniando aqui no próprio conselho. É verdade, é verdade. Mas naquele dia a gente foi. Vamos tomar suco de laranja. Para discutir filosofia, né? E a Solange, todos conhecem, é uma grande pioneira na fisioterapia neurológica. É uma pessoa que eu tenho um enorme
prazer de ser amigo, uma enorme admiração por toda a trajetória da Solange, por tudo que ela conquistou e vem conquistando pela fisioterapia, não só na parte política, mas na parte de ensino. Então, Solange, a honra é toda minha de estar aqui com você. Que bom. Vicente, meu querido, eu queria que você começasse falando como é que você... Porque, assim, antigamente não dava muito ibope fazer neuro. Ninguém gostava da neuro. Na minha época, as pessoas diziam, você vai fazer neuro, mas neuro não dá resultado, né? Eu queria que você dissesse pra gente o que fez você trilhar esse caminho da fisioterapia neurofuncional. Certo. Olha, Solange, tudo começou quando eu escolhi a profissão de fisioterapia. Eu me lembro que eu entrei para a faculdade com 19 anos e, como todo jovem, eu tinha minhas dúvidas, tinha meus anseios e meu pai, que todo mundo sabe a paixão que eu tenho pelo meu pai, que é o meu grande amigo, eu conversando com meu pai, falei assim, olha, eu queria uma profissão, pai, que eu pudesse estudar a mente das pessoas, porque eu sempre gostei de ler sobre filosofia, sobre psicologia, sobre como o cérebro funcionava, e algo que pudesse estudar o corpo também, porque eu sempre pratiquei esporte, as duas coisas. Você conhece a minha história? Eu vi sua faixa preta no WhatsApp. Exatamente. Eu pratico karatê desde os 14 anos de idade, então eu sempre pratiquei muito esporte. E aí, eu me lembro que eu fiz vestibular para medicina, passei para medicina na Unirio, fiz vestibular para fisioterapia, para psicologia e para educação física. Passei para tudo. Não economizou no vestibular? Não economizei. Passei para tudo, passei para medicina, fisioterapia, psicologia e educação física e resolvi fazer fisioterapia porque eu achei que a fisioterapia poderia realmente abranger isso tudo. Abranger o estudo do corpo, abranger o estudo da mente, abranger o estudo da parte comportamental do ser humano. E aí, logo no primeiro período de faculdade, eu estudei no IBMR, eu tive um professor de neuroanatomia que me desafiou muito. Eu comecei a me apaixonar pela matéria de neuroanatomia e ele dizia que fisioterapeuta não precisava saber tanta coisa de neuroanatomia, só o básico. E aquilo me deixou profundamente intrigado, né, Solange? Por quê? Será que o cérebro é diferente do médico, do fisioterapeuta? Ele era neurocirurgião, o professor. Ah, sim. E aí eu falei, olha, professor, eu acho que a gente tem que saber tudo do que vocês sabem e, para algumas coisas, até mais. Aí ele começou a rir, enfim... E aí eu fui monitor dele de neuroanatomia. Passei o período todo no anatômico com ele, dando aulas de neuroanatomia. Depois eu fiz um curso na UERJ de neuroanatomia com o professor Eduardo Barreto e passei a ser monitor de neuroanatomia lá na UERJ, dando aula para medicina e para psicologia. E passei toda a minha graduação sendo monitor de neuroanatomia. Assim que eu me formei, eu fiz a pós-graduação em Neurologia da Motricidade, né? E fui vendo como era gostoso estudar neurociências, como era gostoso estudar o sistema nervoso de uma forma geral. E comecei logo a trabalhar com fisioterapia neurológica. E aí, logo depois da minha pós-graduação, eu fui convidado pelo professor Luiz Duro para ir para o Instituto de Neurologia de Olinda Couto. Isso, só para mostrar um pouquinho a nossa idade, Sossô, isso foi em 95. Isso foi em 95. E aí entrei no Instituto de Neurologia de Olinda Couto, primeiro como voluntário, e aí o professor Luiz Duro falou assim, olha, Vicente, se você quiser ficar aqui como profissional, vai ter uma prova para professor do UFRJ, você tem que fazer essa prova. E na época eu não tinha mestrado ainda, não tinha me graduado. Eu falei, bom, como é que eu vou fazer essa prova, né? Mas eu queria tanto continuar no Instituto de Neurologia, porque eu fiquei 2 anos lá, sem receber nada, só aprendendo, que eu falei para o professor Luiz Duro, olha, eu vou fazer de tudo na minha vida para passar nessa prova. E aí estudei que nem um louco, e aí em 97 eu passei em primeiro lugar para a UFRJ e comecei a dar aula de fisioterapia neurofuncional, né? Maravilha. E aí a minha trajetória foi nesse sentido. Eu passei desde então, a frequentar o Instituto de Neurologia. E aí, Sossô, uma coisa que sempre marcou foi o seguinte, eu vim de uma formação médica, porque o Instituto de Neurologia, para quem não conhece, é um hospital da UFRJ, especializado em doenças neurológicas graves e raras. Lá nós temos neurologistas e neurocirurgiões.
E a fisioterapia começou a atuar lá com a minha presença. Antes tinha fisiatria, com técnicos de fisioterapia, e quando eu entrei, em 95, iniciou a fisioterapia lá. Então, eu aprendi, e venho aprendendo até hoje, o linguajar neurológico dos neurologistas e neurocirurgiões. E fui aprender a semiologia voltada para a fisioterapia quando eu comecei a minha formação nos conceitos de fisioterapia. Quando eu fiz o Bobat, quando eu fiz o PNF, e aí quando eu fiz o PNF eu tive grandes mestres como Marcel Gebelos, da Alemanha, Benedikt Blumer, da Alemanha, Kit Hartmann, da Alemanha, Alexander Lisek, da Polônia, vários mestres que me ensinaram... O próprio Julio, né? O próprio Julio, da Argentina, que me ensinaram a semiologia voltada para a fisioterapia. E na neurologia, eu fui discípulo de nada mais, nada menos, Elcio Varenga, que foi o príncipe da semiologia neurológica. Então, eu consegui, na minha trajetória profissional, juntar essa herança do modelo biomédico junto com um modelo de fisioterapia. E aí foi o que me fez realmente... E aí montei as minhas clínicas, né? E eu, você sabe muito bem, eu sou um profissional que, além de ser docente, eu atuo muito na prática clínica, né? Eu atendo o paciente o dia inteiro. Eu não estou atendendo hoje, porque hoje é meu dia de dar aula na UFRJ e nós estamos com o recesso da pandemia, então a gente está podendo conversar aqui. Mas eu passo o meu dia inteiro atendendo pacientes em fisioterapia. Graças a Deus, né? Nós temos aquela coisa de fisioterapia raiz, né? De gostar de atender, de gostar de ver paciente, etc. E aí essa live surgiu de uma conversa nossa e você manifestou o interesse de falar de semiologia e diagnóstico em fisioterapia neurofuncional e eu fiquei muito contente porque eu acho que isso assim é a chave da fisioterapia neurofuncional. Se você não sabe diante de qual alteração de qual alteração funcional você está, como é que você vai tratar essa alteração funcional, né? Eu costumo dizer, Vicente, que fisioterapia é uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa, que até mal feita o paciente melhora. Mas a gente hoje já tem mecanismos de perceber quando um fisioterapeuta comete uma iatrogenia. Né? E aí eu queria que você falasse para a gente, na sua opinião, qual é a importância, então, do fisioterapeuta ter esse conhecimento sobre a semiologia? Então, você, como eu, está na prática clínica diária, você falou muito bem, e só quem vive no dia a dia com o paciente entende da importância da semiologia. Então, eu, como sou um amante da filosofia, sempre cito filósofos nas minhas aulas, né? Sócrates dizia que a vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. Eu costumo dizer, o paciente que não é bem avaliado não vale a pena ser tratado. O que significa o seguinte, para traçar um bom plano de tratamento, nós precisamos de uma boa semiologia neurofuncional. Então, só para o pessoal entender, porque a gente tem aqui profissionais renomados, mas tem também aqui nos ouvindo acadêmicos de fisioterapia, fisioterapeutas que estão começando, o raciocínio da semiologia neurológica, ele vem do raciocínio médico e depois ele passa para o nosso raciocínio de diagnóstico fisioterapêutico, que é fundamental, o diagnóstico cinético funcional. Então, para o pessoal entender, o médico, quando faz um diagnóstico em neurologia, ele pensa primeiro no diagnóstico sindrômico, ele acaba de avaliar o paciente, ele tem na cabeça dele o diagnóstico sindrômico, o diagnóstico topográfico, o diagnóstico patológico, depois o diagnóstico etiológico, para chegar ao diagnóstico nosológico, para dar um nome à doença. E nós, fisioterapeutas, seguimos esse raciocínio clínico e chegamos depois ao nosso fisiodiagnóstico. O nosso papel não é dizer
se um paciente tem esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, atrofia de múltiplos sistemas, enfim, nós recebemos o paciente com esse diagnóstico, o que não significa que nós não possamos desconfiar se o diagnóstico vier de forma errada. Exatamente. Mas, seguindo essa linha, Solange, a gente vem conversando isso há muito tempo, o fisioterapeuta precisa entender, desde cima, o que é o diagnóstico sindrômico. Então, quando ele avalia um paciente, ao final da avaliação, ele tem que ter no seu raciocínio quais são as síndromes que esse paciente apresenta. Ele pode apresentar uma síndrome só ou várias síndromes. Tem paciente que não lê o livro, né, Vicente? O paciente não sabe que tem que ter uma síndrome só, ele vai ter um monte junto, coisa. Exatamente, exatamente. Então, o paciente pode ter uma síndrome piramidal, que a gente chama de síndrome neurônio motor superior, né, caracterizada por espasticidade, sinal de Babinski, clonos, paresia, hiperreflexia. O paciente pode ter uma síndrome neurônio motor inferior, ou segundo neurônio motor, né, caracterizado por plegia, milfasculações, hiporreflexia ou arreflexia, hipotonia, etc. O paciente pode ter uma síndrome cerebelar, caracterizada por digiadoxinesia, tremor de intenção, dismetria, fala escandida, fenômeno de rechaço, enfim. A gente não vai dar uma aula de todas as síndromes, mas só para o pessoal lembrar. O paciente pode ter uma síndrome periférica, o paciente pode ter uma síndrome cortical. Existem várias síndromes, né? Algumas doenças apresentam síndrome única e outras doenças, como, por exemplo, esclerose múltipla, o paciente pode ter síndrome neurônio motor superior, síndrome cerebelar, síndrome sensitiva, e etc. Então, a primeira coisa, o fisioterapeuta ele tem que entender qual a síndrome ou quais as síndromes que o paciente apresenta. Eu costumo dar o seguinte exemplo, Solange. O item diminuição de força, paresia, pode acontecer em diversas síndromes, quando a gente pensa em síndromes neurológicas. Essa paresia pode ter etiologia no córtex, pode ser subcortical, pode ser no tronco encefálico, pode ser na medula espinhal, pode ser na raiz, pode ser no nervo periférico, pode ser na placa motora, pode ser no músculo. No próprio músculo. Então, o fisioterapeuta ele tem que entender essa doença. Aí, depois disso, o diagnóstico sindrômico, de várias síndromes, muito bem, vamos topografar. Essa doença está onde? É uma doença do sistema nervoso central ou é uma doença do sistema nervoso periférico? Ou de ambos. E tem doenças que afetam os dois. Exato. Tá? Se é do sistema nervoso central, ela é uma doença do encéfalo ou é uma doença da medula espinhal? Se é do sistema nervoso periférico, é uma doença da raiz, é uma doença do nervo, aonde é essa doença? Se é do nervo, é uma doença desmeninizante, é uma doença axonal, né? Enfim, a gente topografa a doença. O diagnóstico patológico, o médico vai falar sobre isso, o diagnóstico etiológico também, e o diagnóstico nosológico é o nome da doença, o que caracteriza a doença. E depois nós, fisioterapeutas, vamos para o diagnóstico fisioterapêutico, que é nosso. Né? É nosso, diagnóstico cinético funcional, que vem sendo desenvolvido ao decorrer de anos. Né? E o que é interessante, só, que eu costumo dizer o seguinte, quando eu dou curso de semiologia, ou aula de semiologia para meus alunos, a própria avaliação neurológica nossa depende. Você tem uma avaliação neurológica geral, que você vai avaliar um paciente ambulatorial, por exemplo, que você vai avaliar marcha, estática, amplitude de movimento, força, reflexos, coordenação, sensibilidade superficial, profunda e combinada, nervos cranianos, enfim, tudo que tem no exame neurológico. A gente só não faz, que o médico faz, é o exame de fundo de olho. O resto, tudo que o neurologista faz, nós fazemos também. Né? Sabe o que eu acho interessante nesse raciocínio, só te complementando? Claro. Porque eu sempre pensei o seguinte, o médico, ele está com o paciente durante aquele momento da consulta. Sim, então, às vezes, certas coisas podem escapar do olhar do médico, mas não podem escapar do nosso olhar. É muita vergonha para a gente
eu estar tratando um paciente que tem uma rigidez como se ele tivesse uma espasticidade. Exatamente. É diferente. Eu tenho muita obrigação, eu tenho mais obrigação do que o médico de saber distinguir uma rigidez de uma espasticidade. Eu tive uma paciente que uma vez estava sendo medicada para espasticidade e eu falei com o médico, essa paciente não tem espasticidade, ela tem rigidez. Aí o médico falou assim, você acha? Eu falei assim, eu rasgo o meu diploma se eu tiver errado. Porque eu tô lá todos os dias com a paciente. Exatamente. Eu pego na paciente todo dia. Eu sei o comportamento. Se eu não souber isso, eu tenho que rasgar meu diploma. Pelo menos o de especialista de fisioterapia neurofuncional, né? E a avaliação no dia a dia, né, Sô? Às vezes passa alguma coisa na avaliação inicial, no contato inicial, mas no dia a dia a gente tem condições de... eu tenho amigos neurologistas lá no Instituto que brincam comigo. Vicente, às vezes uma avaliação de vocês na fisioterapia é muito mais profunda do que uma avaliação nossa. Né? Exato. Então, por isso... Até esse bate-bola com relação à medicação também. Às vezes o neurologista faz uma medicação, mas quem vai ver se a medicação está fazendo efeito ou não, somos nós, junto com eles, né? A gente tem um bate-papo, assim, uma coisa transversal. Exatamente, né? Exatamente. Então, pensando em avaliação, existe essa avaliação geral, que a gente faz quando chega um paciente de primeira vez. É claro que se um paciente com um quadro de paralisia facial periférica e for certo que realmente é só uma paralisia facial periférica, ele não precisa fazer a avaliação geral. Né? Enfim, se for um paciente com lesão do nervo radial, né? Uma lesão traumática do nervo, ele não precisa fazer uma avaliação global. Mas só para a gente ter uma ideia, aquele que chega de primeira vez e chega com um diagnóstico, e você quer realmente fazer um exame mais detalhado, existem essas etapas do exame neurológico. Mas, além disso, essa avaliação ambulatorial é diferente do paciente que você avalia no hospital, no leito. Eu vejo muito paciente em hospital, me chamam para fazer avaliação. Essa semana passada eu fui no Samaritano, procardíaco, enfim. Eu chego no hospital para fazer uma avaliação de um paciente na beira do leito. Aí a avaliação já é diferente. Tem outras características, porque é um paciente internado, que é diferente também de um paciente na UTI. É um outro tipo de avaliação neurológica. Avaliar um paciente em coma ou avaliar um paciente em estado vegetativo persistente ou em estado minimamente consciente é completamente diferente. São outras coisas que a gente vai ver. Né? Sim. Agora, além disso, quando eu faço nossa avaliação neurológica clássica, no final, pensando no nosso fisiodiagnóstico, eu vou me remeter a algumas coisas importantes. Primeiro, existem escalas específicas que a gente sabe, né? Que escalas são essas? Se eu estou avaliando um paciente com trauma raquimedular, eu vou usar a ASIA, American Spine Injury Association. Se eu estou avaliando um paciente de Parkinson, eu vou usar o PDRS e mais estadiar o paciente nos estágios de ROM e A. Né? Se eu estou avaliando um paciente com esclerose múltipla, eu vou usar o EDSS. Então, enfim, dependendo do paciente, quando eu acabo a minha avaliação geral, eu vou usar escalas específicas para a doença que ele apresenta. E, além disso, eu posso usar testes ou outras escalas que avaliam outras coisas. Como, por exemplo, isso é lógico que a gente não consegue fazer na primeira avaliação. Né? A primeira avaliação geralmente é uma coisa geral, depois com todo o exame físico, alguns testes, mas nos próximos encontros eu posso fazer, dependendo do paciente, o mini-best, o time get up and go, a escala de Berg, inclusive eu amo o mini-best. Amo o mini-best. Acho que assim, ele me dá tanto, porque o mini-best ele é legal, porque ele dá muita informação para o tratamento também. Exatamente. Né? Você sabe de onde vem aquela alteração de equilíbrio, né? Exatamente. Eu acho que realmente essas avaliações funcionais, elas têm que servir ao propósito do nosso atendimento, do nosso tratamento, né? Isso não adianta fazer por fazer. O que é bacana é que isso é muito nosso. Então, por exemplo, hoje em dia, com o envelhecimento da nossa população, nós tratamos muitos pacientes idosos com doenças neurológicas, doenças neurodegenerativas. Então, eu recebo muitos pacientes no consultório com risco de queda.
Lotado. Exatamente. E aí é nosso, na nossa avaliação de fisioterapia, mostrar depois à família, aos cuidadores e ao próprio médico que acompanha o paciente, se esse paciente tem risco de queda ou não. Né? Então, usar escalas específicas para risco de queda, né? Além de testes que a gente acabou falando, fazer o pull test, fazer o push release, fazer o functional reach. Tem várias escalas e várias maneiras da gente... o time get up and go, o tradicional, o manual e o cognitivo, a avaliação funcional da marcha, que é uma escala específica, o Minibest, como você falou. Existem várias escalas que nós podemos utilizar para pontuar naquele momento, dar um score para o paciente e dizer assim, olha, nesse momento, se você andar sozinho na rua, você tem um alto risco de queda. Você sabe de uma coisa? Eu tenho feito o sit-to-stand em 30 segundos para os meus pacientes com Covid. Ótimo. E, assim, alguns deles, eles estão pontuando igual velhinhos de 90 anos. O valor preditivo igual a velhinhos de 90 anos. É uma coisa, assim, absurda. Eu adoro usar o sit-to-stand 30 segundos e eu gosto de usar também o sit-to-stand 5 times. Eu comecei com esse de 5 times, mas eu passei para o de 30 segundos, porque nos pacientes com Covid pode ser que alguns deles não consigam nem 5 times, aí você zera. Exatamente. Aí você não tem um ponto inicial, entendeu? Para comparar depois. Eu tenho visto vários pacientes pós-Covid com manifestações neurológicas. Não só o que as pessoas estão falando do AVC, que é clássico, né? Eu atendi alguns que fizeram um quadro de acidente vascular cerebral por Covid, mas pacientes com polineuropatia, pacientes com Guillain-Barré, e eu tive um caso interessante, um paciente com uma síndrome extrapiramidal pós-Covid. É mesmo? Exatamente. E tem relatos na literatura. Eu tô com uma que fez uma paresia de fibular profundo. Só fibular profundo. Eu tô com 2, assim. Mas os dois... Uma é uma médica que foi um bom tempo internada no Samaritano, mas ela ficou em ventilação mecânica durante muito tempo. E o comprometimento do fibular comum foi por posicionamento. Pois é, isso que eu tenho falado. Me falaram já, acho que até foi com o Clinton uma vez que eu fiquei brincando com ele, que a gente tinha um paciente com lesão de plexo pós-Covid, plexo braquial. Aí ele, por causa de vasculite, pode ser lesão vascular. Sim, pode, mas pode ser também efeito da prona, né? A posição prona, ficar lá horas naquela posição. Essa paciente ficou um bom tempo numa posição com o membro inferior rodado, quadril rodado externamente, e é fácil comprimir o fibular comum ali perto da fíbula, né? E aí dá pé caído mesmo, dá o drop foot. Né? Eu tô com 2. Vicente, já que a gente está falando de semiologia, você teria assim, um exemplo prático para dizer, porque a gente tem muitos estudantes aqui, um exemplo prático assim, de algum paciente que você tenha visto, que tinha uma coisa... que foi encaminhado de um jeito e era outro, ou enfim. Eu tenho vários, né? Deve ter, assim, né? 28 anos de formado, né? Eu só perco para você e para o Palmeiras. Tô brincando. Mas, perde para mim mesmo. Vai. Mas eu perco para o Palmeiro, tá? Exatamente. Mas, assim, só para finalizar essa coisa da avaliação da nossa parte, então, assim, como eu falei, diagnóstico sindrômico, topográfico, diagnóstico patológico, etiológico, nosológico, fisiodiagnóstico, aí as escalas que a gente usa, e lembrar, é claro, da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade. Quando eu acabo de avaliar o meu paciente, eu coloco lá, quais são as deficiências que ele apresenta no nível estrutural, né? Quais são as deficiências que ele apresenta em relação às funções corporais? É força, é tônus, é amplitude de movimento, coordenação, e etc. Né? E outra coisa muito importante, que o fisioterapeuta às vezes dá pouca atenção à avaliação da sensibilidade superficial, profunda e combinada, que é fundamental, e a avaliação da percepção do paciente. Isso é fundamental.
Um corpo que não é sentido não é movido, né? Como é que você vai mover um corpo que você não sente? Exatamente. A avaliação cognitiva, que é fundamental para a gente, a avaliação comportamental, tudo isso é fundamental. E aí depois eu coloco do lado assim, quais são as limitações no nível de atividade e as restrições no nível de participação. Então eu anoto isso tudo, porque o meu tratamento ele tem que se basear nisso. Né? O que eu pretendo, junto com os desejos do paciente, melhorar o nível de atividade e participação desse paciente. Quais são as limitações do nível de atividade e as restrições do nível de participação. E aí, a gente hoje tem várias escalas e medidas que são específicas para o nível de atividade, outras para o nível de participação e outras para funções corporais. Então, o que é bacana na nossa profissão é que a gente consegue hoje medir, mensurar essas coisas todas, tanto na avaliação como depois na reavaliação. Então, assim, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo agora, esse mês. Posso citar trocentos, mas esse exemplo foi bem interessante. Eu tratei uma paciente lá no CIRTA há 10 anos, tem 10 anos esse caso. Coitada, ela foi fazer uma cirurgia de hernia de disco, e na cirurgia de hernia de disco, lombar, L4, L5, durante a cirurgia, o cirurgião comprometeu a cauda equina dela. Então, ela saiu da cirurgia em cadeira de rodas, né, um comprometimento das raízes de L4, L5, S1. Ficou bem comprometida. Solange chegou lá em cadeira de rodas, enfim. E a gente começou o processo de reabilitação, né, uma síndrome periférica, uma síndrome de cauda equina. A gente começou o tratamento, ela foi melhorando, tinha no começo uma marcha escarvante bilateralmente, a gente usou órteses, ela foi melhorando, liberamos enfim. Tratamos, ela ficou muito bem. E essa senhora me procurou, esse mês novamente, lá na clínica, com a seguinte queixa: Vicente, eu estava indo muito bem, estava super bem, e de repente, de uns meses para cá, eu comecei a ficar muito fraca, e eu não sei o que está acontecendo, eu não parei, não mudei nada a minha vida, a minha rotina. E aí eu estou conversando com ela, olhando, né, a importância de você estar sempre presente ali com o paciente, e eu notei só que ela tinha um estrabismo convergente. Aí eu virei para ela e falei assim: fulana, o que aconteceu com o seu olho? Eu não me lembro desse seu estrabismo. Ela: pois é, Vicente, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei: você está com diplopia? Ela falou assim: eu tô com imagem dupla, isso vem acontecendo de um tempo para cá. E aí eu notei que a pálpebra dela estava um pouco mais baixa também. E aí ela falou assim: pô, mas Vicente, mas eu ando com cansaço, isso piora durante o dia, eu vou até a padaria e me canso, é uma loucura. Aí na hora, acenderam várias luzinhas na minha cabeça, né? E eu falei assim: olha só, isso pode ser um red flag, uma bandeira vermelha. Eu quero que você vá no neurologista da minha confiança, porque eu estou desconfiando em algumas coisas. Aí eu falei: mas o que é e tal? Eu não falei, porque esse diagnóstico não é meu. E o que eu desconfiei? Ela está abrindo um quadro de miastenia. Miastenia. E ela estava realmente com um estrabismo convergente, com uma diminuição uma pitose palpebral e mais fraca. Ela foi no neurologista, ele avaliou, pediu uma eletromiografia, pediu TC de tórax para ver o timo, pediu uma série de exames. Resultado era miastenia. Isso não tinha nada. Agora, que vergonha se você começa a fortalecer ela, né? Exatamente. Isso. Não é uma vergonha? Não tinha nada a ver com a doença de base, né? Com o comprometimento que ela teve há 10 anos. Ela estava pior, estava mais cansada. Se eu não tenho esse olhar clínico, o que aconteceria? Opa, isso aí é desuso. Você não está trabalhando bem, vamos fortalecer e tal. Esse é um exemplo. Um exemplo que aconteceu ano passado, que eu levei lá para um paciente que procurou a gente no Instituto de Neurologia com uma lombalgia importante. E quando eu fui avaliar, o paciente tinha sinais piramidais, tinha sinais de neurônio motor superior. E aí eu chamei um residente e falei assim: olha só, foi encaminhado para mim com uma lombociatalgia, mas ele tem sinais piramidais, vamos investigar esse paciente. Enfim, esse paciente, o diagnóstico dele foi mielopatia por HTLV1. Né? Quer dizer, então não tinha nada a ver com o diagnóstico anterior
do neurocirurgião que tinha encaminhado para a gente, que era uma lombocetalgia mecânica. E não Há era. muitos anos eu recebi uma jovem, adolescente, com diagnóstico de escoliose. Sim, Realmente ela tinha uma escoliose, sim, né? sim. Só que quando eu pedi para ela correr, ela entrou naquele padrão, né, piramidal, aquele aumento de tônus. Sim. Aí caminhamos para o neurologista para paralisia espástica familiar. Quer dizer, É isso então, que o fisioterapeuta precisa entender, né, Sua? O nosso papel como agente de saúde, né, o nosso papel como profissionais da área de saúde é fundamental a gente fazer uma boa avaliação neurológica, porque às vezes, como você falou, isso escapa do profissional de primeira vez. e na neuro, eu não sei se você se sente assim, mas assim, a gente lida com problemas tão multifatoriais, tão complexos, tão profundos, não dá para a gente achar que a gente é descobridor da América, entendeu? Que a gente trabalhar sozinho, levantar a bandeira sozinho, a gente tem que trabalhar multidisciplinarmente, né? Lógico, a gente aprende, a gente troca o tempo todo. A minha troca, assim, eu devo muito ao Instituto de Neurologia e a todos os neurologistas que eu estudei, professor Elcio Varenga, professor José Luiz de Sá Cavalcante, o meu grande amigo, professor Abelardo Araújo, que foi meu orientador de mestrado. As sessões clínicas de sexta-feira, das sextas-feiras no Instituto de Neurologia, nossa, aquilo ali é um presente para a gente. Porque a gente troca, a gente aprende o linguajar deles e eles aprendem o nosso. Eu dei uma aula sobre ASIA para eles antes da pandemia. Né? Eles não sabiam utilizar a escala da ASIA para pacientes com trauma rápido medular. Maravilha. E quantas vezes eu já aprendi com eles outras formas de exame neurológico. E essa troca é fundamental. Aliás, a Cristina Curti, eu acho que ela está aqui. Aliás, eu não estou cumprimentando ninguém porque eu não enxergo, tá, gente? Mas eu acho que a Fernandinha está aí. Então, beijinhos para os amiguinhos todos. Kiki tá aqui. E aí, você falando de ASIA, me lembra da Kiki, porque a gente vai falar, vai fazer uma live semana que vem, se Deus quiser, eu e Kiki. Ótimo. E ela vai falar um pouquinho da importância de conhecer a ASIA, porque ela é muito importante para a fisioterapia, né? Fundamental, fundamental. Se você não classifica o nível medular do paciente, não, você não, é difícil você pensar. Como é que você sabe com que material você vai trabalhar? Exatamente. Né? O que esse paciente tem de zona de preservação parcial? Exatamente. Qual é o potencial dele, né? E mudou, né, Sua? Isso aqui é legal. Ano passado, a ASIA fez um update e acrescentou duas coisas. Agora a gente pode usar ZPP para as lesões incompletas. Porque até ano passado a gente só podia usar ZPP para pacientes com ASIA. Agora, com o update da ASIA, a gente pode usar a zona de preservação parcial para pacientes com lesões incompletas. Né? E agora a gente usa o asterisco de uma outra forma também dentro da escala. Né? Quer dizer, isso que é bacana. Então, assim, o conselho que eu dou para os colegas que estão nos assistindo, tanto os profissionais como os que estão começando, os alunos, assim, existem hoje sites maravilhosos, como Rehabilitation Measures, que você tem lá várias escalas que você pode utilizar ali. Tudo pronto, né? Tudo pronto, é só chegar ali. Lá ele ainda mostra quais são as escalas do nível estrutural, quais são as escalas do nível de atividade e quais são dos níveis de participação. Né? E como usar a escala, olha que maravilha. Tem sites maravilhosos, tem os CAIs para lesão medular. Enfim, hoje em dia, nós temos... Aqui que escreveu uma coisa aqui. Me respondam, semana que vem, quais são as possíveis síndromes para lesão medular. Ah, legal, Kiki. Tá. Semana que vem você responde, Kiki. Sossega aí. Eu não vou dar spoiler não, tá? Mas assim, Sussuan, tem várias coisas. Por exemplo, o livro de semiologia clássico, eu indico o De Jong, que é um livro de semiologia neurológica que todo fisioterapeuta deveria ter, guardar do lado ali, estudar sempre. Mas tem muitos sites hoje em dia, como o site do eLearn Spinal Cord Injury, que você entra ali e você tem várias coisas de como avaliar, como tratar.
A gente tem muito material hoje em dia. Sabe um livro que eu adoro? Não sei se você usa muito esse, mas é um livro que eu adoro, que é aquele Diagnóstico Topográfico em Neurologia, o do Peter Dulles. Adoro aquele livro. Eu acho ele tão didático também. É um livro didático. É um livro didático. Tem muito material hoje em dia. E fora todos os artigos que estão sendo publicados, né? Que, enfim, guidelines de reabilitação. Eu costumo dizer o seguinte, só não se especializa quem não quer. Né? Exatamente. E você é um exemplo de uma pessoa que sempre correu atrás, né? Você estuda muito, né? Eu acho que, assim, sabe, Vicente, é uma coisa que eu tenho de tristeza. Eu acho que a neuro, eu estava falando no início da live, ela é o pilar da fisioterapia, um dos pilares. Porque você não, foi através da fisioterapia neurofuncional que a fisioterapia nasceu. Exatamente. E muita gente não gosta de trabalhar com neuro porque dá trabalho, porque tem muito toque, tem que estudar muito. E aí não se dedica, mas quando o vizinho fica hemiplégico, ele vai lá atender. Né? Porque todo mundo tem o seu hemiplégico que sustenta o saláriozinho do mês. Então... Você lembra daquele slogan? Carro a álcool, um dia você vai ter um? Lembra? Quando lançaram o carro a álcool? Carro a álcool. Paciente hemiplégico, um dia você vai tratar um. Exatamente. E assim, as pessoas não querem estudar neuro, mas depois vão tratar. E aí esses pacientes que poderiam... Estão pedindo para a gente escrever o nome dos sites. Eu vou botar depois no meu canal no Telegram para vocês, tá? Então, é só ir na minha bio do Instagram, tem um link lá para o meu canal no Telegram, e hoje à noite eu coloco o nome desses sites todos. Tá? Então, pessoal, quem está querendo saber sobre esses sites que o professor José Vicente está falando, entra no Instagram dele, clica lá na bio, que vai ser direcionado para o Telegram dele, e ele vai botar esses assuntos todos lá. Tem uma pergunta aqui, professor. Como o senhor se adaptou para manter atendimento durante a pandemia? Com técnica de terapia? Foi o doutor Diogo que fez isso. Ótima pergunta. É Dieguinho. Mas o Diego tá com uma cara tão esquisita. Eu fiz alguns atendimentos de teleatendimento, né? Mas eu procurei fazer com muito critério, viu? Por exemplo, tive um paciente parkinsoniano que eu já tratava lá no CIRTA, que a família entrou em contato comigo porque queria teleatendimento. E eu falei, eu faço, mas eu tenho que ter alguém do lado com ele, para evitar queda, para evitar qualquer problema. Então, eu fiz teleatendimento com a filha do lado e eu ia dizendo os exercícios, ela tinha que ficar do lado para que as coisas... para que ele não caísse, para que não tivesse nenhuma complicação. Então, assim, eu fiz alguns teleatendimentos, mas eu confesso a você, que eu fiquei em casa, realmente no começo da pandemia, fechei as minhas clínicas, né, tanto o CIRTA como o CIRJ. Durante 3 meses elas ficaram fechadas, nós reabrimos agora em junho. Agora, depois do primeiro mês de pandemia, eu voltei a atender pacientes em casa e pacientes nos hospitais, porque eram pacientes graves que precisavam de mim. Não tinha jeito. Na neuro não tem muito como. A gente tem que se paramentar direitinho e julgar, né? Risco e benefício, porque o paciente também vai ficar mal se ele não fizer, né? Exatamente. Alguns casos a gente consegue, como esse caso desse paciente parkinsoniano e tal. Agora, por exemplo, tem um paciente com sequela de AVC, hemnegligente. Como é que eu vou fazer um teleatendimento com um paciente hemnegligente? Não dá. É difícil, é difícil. Para alguns casos é muito difícil. Não dá, é muito difícil mesmo. Exato. Mas, enfim, meu querido, a gente já está chegando no finalzinho dessa live. E eu quero dizer para você... alguém tem alguma pergunta específica? Tem alguma pergunta aqui? Acho que não sei. O nome do livro é De Jong, Semiologia Neurológica De Jong. Vou escrever aqui. De Jong. Pronto. Esse é o nome do autor. Esse é um livro que eu acho que todos deveriam ter, para entender o que é a semiologia neurológica. E o mais importante, para a gente dar uma
uma resumida na semiologia neurológica é lembrar de todo o exame neurológico e do nosso fisiodiagnóstico. Saber quais são as deficiências no nível de atividade, as limitações no nível, as deficiências no nível estrutural, né, as deficiências nas funções corporais, as limitações do nível de atividade e as restrições do nível de participação. Saber o que realmente o nosso paciente precisa do ponto de vista de tarefas, de uma forma geral. E para isso existem escalas, e para isso existem testes, e o nosso tratamento deve ser baseado, pensando nisso, no nível de atividade e no nível de participação. E aquilo que eu sempre falo, tem contraindicação em fisioterapia neurológica. Pelo amor de Deus, você não pode achar que a diminuição de força de um paciente miopata, que tem uma miopatia, uma doença do músculo, você vai tratar da mesma forma da diminuição de força de um paciente hemiparético que tem uma doença do nervoso central. Né? Então, eu acho que é importante, essa é uma mensagem, não, quando a gente fala de diagnosticar síndrome, isso aumenta muito a responsabilidade da gente como profissional. Porque se a gente... não, o médico mandou para mim o paciente com AVC. Primeiro que AVC não me diz nada. Se eu recebo um paciente com AVC, eu posso receber um paciente com uma síndrome piramidal, eu posso receber um paciente com uma síndrome extrapiramidal, eu posso receber uma síndrome cerebelar, com a lesão de tronco cerebral, né? Ou um paciente com uma síndrome piramidal e mais uma alteração importante de sensibilidade, superficial e profunda, ou mais alteração de percepção importante, ou um paciente com afásico, com uma dificuldade importante de comunicação com a gente, né? Existem vários tipos de afasia, né? A gente tem que saber esse diálogo com a equipe de reabilitação, né? As fonos da clínica, vamos conversar sobre essa afasia. É uma afasia motora, é uma afasia sensitiva, é uma afasia mista, é uma afasia talâmica. Você tem pegado muito paciente com déficit cognitivo, com afasias mistas? Sim. Eu tenho, lá no HFAG, antes da pandemia, eu estava assim, numa onda de afasias mistas, assim, grande, muita dificuldade. Fala um pouquinho dos desafios, como é que a gente faz para atender, né, trabalhar com fisioterapia com esses pacientes que não compreendem bem? Ótimo, isso é uma dúvida que todo mundo tem. E assim, a literatura e a experiência clínica vem mostrando o seguinte: você precisa de um contato direto com a equipe que trata a linguagem desse paciente, né? Porque as afasias são alterações da linguagem. Então, lá no CIRTA, nós temos encontros com as nossas fonoaudiólogas e elas mostram, olha, para esse tipo de paciente que tem uma estereotipia, por exemplo, ou jargão, vocês não devem estimular isso, aquilo. A conduta tem que ser dessa forma. Para esses pacientes que têm uma afasia sensitiva, que não entendem o que você está falando, não entendem o seu comando, na verdade, se você der muito comando, eles vão ficar confusos de uma forma geral. Então, é muito mais o body language, né? A linguagem corporal. Exatamente. Coloca a sua mão no meu ombro, traz a mão aqui no meu ombro, né? Exatamente. Posicionamento do nosso corpo, alguma coisa relacionada à tarefa, né? Vai fazer um sentado para de pé, mostra para ele, induz ele a levantar. Eu sempre digo o seguinte, ser fisioterapeuta é uma arte, né? Sim, arte. Eu brinco com alguns amigos médicos, é lógico que é uma brincadeira, mas enfim, eu brinco com eles assim, quem é moleza vai fazer medicina. Porque ser fisioterapeuta é muito... É óbvio que eu estou brincando, porque a medicina é linda também. Mas assim, eu escolhi ser fisioterapeuta porque é muito difícil ser fisioterapeuta. Você tem que estudar... Ainda mais neurofuncional, né, Vicente? Exato, sem estudar. O pessoal da neuro, o pessoal da ortopedia só melhorou depois que descobriu que os pacientes tinham cérebro. Aí que a ortopedia... Exatamente. Gustavo que gosta dessa fala. Hoje à noite eu vou fazer uma live com o Rodrigo Vasconcelos, lá de São Paulo, sobre dor lombar e dor cervical, né? E assim, o que é bacana é que hoje em dia o grupo da musculoesquelética está descobrindo a neurociência.
de um tempo para cá. Quais são os... Como é que você trabalha o movement control, o controle do movimento? Né? Como é que você coloca o controle motor dentro das desordens musculoesqueléticas? Isso é fundamental. Como é que você trabalha a aprendizagem motora com o seu paciente musculoesquelético? Isso é meu, sempre foi. A parte dor é a mesma coisa. Tudo passa pelo cérebro. Tudo passa. O cérebro é o cérebro. Exatamente. O modelo biopsicossocial vem mostrar, né, todos os estudos de dor, né, o que vem acontecendo em termos de neuroplasticidade, redes neurais relacionadas a isso. Então, assim, ser fisioterapeuta e principalmente trabalhar com fisioterapia neurofuncional, exige que você estude neuroanatomia, neurofisiologia, biomecânica, neurociência em geral, as doenças neurológicas, muita parte musculoesquelética, porque o nosso paciente hemiplégico, ele vai ter um ombro doloroso, e isso pode ser por síndrome do impacto, ele pode fazer uma capsulite adesiva, ele pode ser tendinopatia do supra, enfim, existem várias causas de dor no ombro hemiplégico, né? Enfim, um paciente de plexo braquial, que é a minha linha de pesquisa no hospital, ele pode ter dor nociceptiva, ele pode ter dor neuropática e pode ter dor nociplástica. Pode ter os 3 tipos de dor, entendeu? E como tratar cada uma delas vai depender. Tem as estratégias são diferentes. Então, assim, a própria espasticidade que você falou, né? A espasticidade é de origem encefálica ou medular? Né? Exato. Será que realmente o que você está vendo ali é espasticidade? Né? Tem uma série de detalhes. Nossa, isso dá pano para manga, né? Nossa Senhora, haja live para a gente discutir isso. Exatamente. E como tudo que é bom na vida passa rápido. Exato. Né? Tudo que é bom passa rápido. E nossa, assim, conversar com você nesse momento, ver você, né? Para mim, além de eu estar aprendendo, como eu sempre aprendo, é reconfortante ver você, saber que você está bem. E ver as pessoas também aí, porque eu só vejo letrinhas que eu não enxergo, tá? Mas estou vendo que o pessoal está fazendo palminhas e tal. Eu estou vendo aqui palminhas. Obrigada. Salva a live aí, porque a live está sendo feita pelo Crefito, e aí pede para alguém salvar. Eles vão salvar, eles vão deixar salvado no IGTV, né? Sei tudo, meu filho, sou esperta. IGTV. Você sabe uma coisa que... a única coisa que me deixa muito triste nessa coisa só de live é não poder encontrar ao vivo com as pessoas e abraçar, beijar, compartilhar. Mas vai chegar momento para isso. Exatamente. Mas, assim, eu estou achando um barato porque a gente tem trocado muito conhecimento com os colegas, né? Eu tenho visto lives maravilhosas. Eu fiz uma live com a Camila Torriani agora há pouco tempo, sobre PNF Bobat. Semana passada eu fiz uma live com o Edmur sobre neurociência, felicidade e abordagem... Eu vi um pedacinho, Tá no meu canal no YouTube. Se você quiser, depois vai lá no meu canal. Vou lá, sim, com certeza. Eu nunca vejo as lives na hora. Eu vejo sempre cozinhando depois, lavando louça. Tem lives maravilhosas. Querido, foi um prazer enorme falar com você. Obrigado, beijo grande. Tudo de bom, fique bem, tá? E obrigada por você ter dado seu tempo para nós aqui. E olha, conte sempre comigo. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: eu sou um soldado da fisioterapia. Em relação a estudo, estou sempre disponível. As pessoas que quiserem entrar em contato comigo, ou pelo Instagram, ou por e-mail. Meu e-mail é josevicentepnf@gmail.com, ou no Instituto de Urologia, fico lá às segundas e sextas de manhã. Quem tiver algum paciente difícil que não esteja conseguindo avaliar bem e tal, pode levar lá, eu atendo gratuitamente, eu tenho o maior prazer em ajudar as pessoas. A minha missão nesse planeta... E agora, depois dessa live, vai bater um monte de gente lá na tua porta. Não tem problema nenhum, porque o meu tesão em ajudar as pessoas é porque quando eu ajudo as pessoas, eu estou irradiando isso para o mundo. É uma cadeia, você vai ajudando um que ajuda o outro. Corrente do bem. E os pacientes me ajudam também, porque eu adoro ver casos novos, casos desafiadores.
Isso, eu acordo todo dia com, meu Deus do céu, hoje eu vou fazer aquele paciente melhorar nisso. Eu já acordo bolando o que eu vou fazer com os meus pacientes. Assim, o meu núcleo accumbente fica assim, de estímulo, né? O tempo todo. Então, assim, quem quiser, com algum caso difícil e tal, só me manda uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram. Vicente, você pode ver um paciente meu lá no Instituto? Vai lá, não tem problema nenhum. Vamos só marcar para ver se eu estou aqui no Rio e tal. Eu vejo o paciente, a pessoa depois continua o tratamento. O importante é poder ajudar as pessoas. Tá ótimo, Vicente. Muito obrigada por tudo, por todo o aprendizado, pelo seu tempo. Obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Um grande Beijo beijo. grande. Tchau. Tchau, querida.